Olá, Olá! Olá, boa tarde. estás boa? Sim, e tu? Tudo bem, desde há bocadinho, não é? Que isto ainda Exato, agora se atrasou. exatamente. Pronto, agora em direto é diferente. Olha, Tânia, então estou aqui as meninas e os meninos, não é? A juntar-se, fui vendo mais mulheres, mas não quer dizer que não haja homens por aí. Portanto, se calhar vamos dar assim um compassinho de espera. Eu vou-te pedir para tu te apresentares, porque também é a tua estreia aqui nos. Já temos aqui rapazes, pronto. É a tua estreia Sim, sim, nos diretos. Se calhar para as exato. pessoas te conhecerem um bocadinho melhor, está bem? Sim, sim, claro. Então, olá a todos. O meu nome é Tânia Santos, eu sou fisioterapeuta especializada na área da saúde da mulher, aqui na Utros. Essencialmente o meu dia é passado a ver estes casos ligados a esta área, principalmente mulheres grávidas, mulheres em período de pós-parto. É uma área que me dá uma grande satisfação, gosto muito de trabalhar nesta área e estou então aqui para responder às vossas dúvidas acerca deste tema que é o períneo após o parto. Certo. E que na verdade é a ordem do dia aqui na clínica também, não é? Sim, Na área sem do dúvida pós-parto. alguma. Sem E dúvida tanto alguma. é que também recebemos muitas questões de casa e que vos vamos trazer, e portanto, se mesmo assim durante o direto surgir alguma questão, vocês podem ir escrevendo, que eu vou estando atenta. Então, Tânia, sem mais demoras, vamos a isso. E começamos já com uma pergunta que de certo vai na cabeça de muita gente, que diz assim: é normal ter perdas de urina após o parto, mesmo que pontuais? Ok, então esta questão é uma questão que durante muitos anos foi normalizada, não é? Até há bem pouco tempo achava-se que era quase uma coisa inerente ao parto. Ou seja, eu tive um bebê, então é normal que eu vá ficar com esses sintomas, mas hoje em dia já se sabe que não é bem assim. Que realmente qualquer sintoma de perda de urina, e por mais pontual que seja, porque às vezes também me acontece em consulta, algumas pessoas desvalorizarem um bocadinho, porque dizem, mas é só de vez em quando, ou então é só um pouquinho, quase não me incomoda. Mas a verdade é que isso pode ser um ponto de partida para algo um pouquinho maior no futuro, não é? Pode ser uma condição que se pode exacerbar com o tempo. Por isso, não é normal, por mais pequenina que seja, por mais que não incomode, é uma coisa que deve ser avaliada e deve ser tentar perceber onde é que está a origem daquela perda, não é? Qual está a ser o mecanismo que está a levar àquela situação. Boa. Tânia, já agora também estavas a dizer que era normalizado, não é? Durante muito tempo, e a verdade é que, principalmente na geração anterior à nossa, não é? Das nossas mães e mesmo das nossas avós, durante muito tempo isto foi um tema completamente. É isso, era assumido que era assim que ia ser, e felizmente eu acho que a nossa geração já começa a pensar um bocadinho diferente. Pronto, mas ainda assim, não sei se queres falar um bocadinho sobre aqueles primeiros dias, aquela semana Sim, inicial, que sim, normalmente é uma sim, semana exatamente. fatídica. Sim, Pronto, sim, só para sim, pois. não deixar aqui as Realmente é um, pessoas em alarme. realmente é um, sim, realmente é um ponto importante, porque também é relevante dizer, como tu estavas a dizer, que existe um período, não é? Principalmente após o parto, em que a nossa musculatura ainda não vai estar a funcionar a 100%, não é? Ela passou por um processo muito desgastante, o parto é um evento muito desgastante para o nosso pavimento pélvico, e os nossos músculos, eu às vezes faço uma comparação em consulta engraçada para as pessoas perceberem, é como se nós fizéssemos assim um sprint a dar toda a força que nós temos e depois quando nós chegamos ao fim, o que é que nos acontece? Epá, nós caímos desmaiados no chão, ali sem força nenhuma e precisamos de recuperar, de descanso para voltar a funcionar, para voltar a ter novamente essa energia. Então isso acontece também com os nossos músculos. Eles passam por esse processo muito desgastante e nos primeiros tempos pode acontecer que não respondam tão eficazmente às situações que devem responder. Então, às vezes, durante aquele período de primeiro mês, mais ou menos após o parto, até às 6 semanas, mais ou menos, pode acontecer que perdas de urina, por exemplo, aconteçam, é verdade. E aí eu digo sempre às pessoas, calma, não vamos já dramatizar, já fazer disto um problema, porque realmente nesse período
pode ser um pouco mais normal, os músculos estão a recuperar, estão outra vez a reaprender a funcionar. E poderá então acontecer. Agora, é importante que após essa fase, né, essas semanas, se realmente essas perdas continuarem, aí sim deve ser motivo para uma avaliação e devemos ver o porquê de estar a acontecer. Mas durante esse período, como estávamos a falar, não fiquem alerta, pode acontecer, é verdade, mas não quer dizer que seja uma coisa patológica. Claro, normalmente até é assim mais considerável naqueles primeiros dias a seguir ao parto, mas a tendência, apesar de poder prolongar-se durante esse tempo, não é? E ser normal, a tendência é ir regredindo gradualmente, ok? Não estamos à espera de ter as mesmas perdas na primeira semana que temos à quarta semana. Mas pronto, eventualmente, se depois se prolongar, faz sentido então não desvalorizar, como a Tânia estava a dizer, e procurarem ajuda, não é? E aqui a fisioterapia pode dar, especializada, pode dar uma ótima resposta também. Estamos cá nós para ajudar nessa altura. Claro que sim. Olha, Tânia, então vamos agora para a segunda questão, que diz assim: devemos fazer algum tipo de exercício de contração nas primeiras 6 semanas? Sim, podem, claro que sim. E até pode ajudar em algumas questões. É normal que após o parto, como eu estava a dizer há pouco, não é todo um evento desgastante para os nossos músculos, muita pressão vai ser exercida sobre aquela zona. E então é normal que a nossa musculatura fique um bocadinho demasiada nos primeiros dias, um pouco mais inchada, não é? Nós temos um bocadinho de dor, um bocadinho de desconforto. E então às vezes eu recomendo exatamente as pessoas tentarem começar a fazer isso, umas pequenas ativações do músculo, tentar focar em ativar, em relaxar, para ajudar também a drenar um bocadinho todo esse inchaço, esse hematoma que pode estar presente e realmente pode aliviar um bocadinho o desconforto. Na presença, por exemplo, de uma cicatriz, eu dou também muita ênfase a esta questão, porque se houver uma cicatriz é normal que os tecidos à volta dela fiquem um bocadinho mais rígidos, com alguma restrição de mobilidade. E então fazemos esses pequenos movimentos também vai ajudar a que aqueles tecidos lentamente se vão mobilizando, vão libertando um bocadinho, ajudar a que não se criem muitas aderências à volta daquela cicatriz. Por isso, sim, pode ser útil. No entanto, também alerto sempre a uma questão que, às vezes, principalmente pessoas que eu já sigo na gravidez e que já têm bastante noção do que é contrair, do que é relaxar, às vezes ficam muito assustadas nos primeiros dias e às vezes até mandam mensagens, mandam e-mail a dizer: estou muito assustada porque eu conseguia sentir tão bem a contração dos meus músculos e afins e agora nestes primeiros dias parece que não consigo fazer nada. Ai, o que é que me aconteceu? Os meus músculos vão ficar assim. E não, lá está, faz parte daquele processo de recuperação que há pouco estávamos a falar, mas é importante ainda assim ir fazendo aquilo que conseguimos fazer e o de certo é que ao longo do tempo, à medida que a musculatura for recuperando, é que cada vez consigamos fazer esses exercícios com um bocadinho mais de eficiência. Se isso não acontecer, também é normal que às vezes não aconteça, que a nossa força não volta a estar logo na sua máxima funcionalidade, também nós depois estamos aqui para conseguir ajudar a atingir esses objetivos, a melhorar essas questões. Claro. Tânia, já agora, só fazer aqui um parênteses também, não é? Porque durante muito tempo também, não é? Havia esta ideia que nós tínhamos que passar o tempo todo a contrair o nosso pavimento pélvico e ter assim, estar sempre a fazer força e aquilo que nós realmente vemos em clínica é que para muitas pessoas o problema até nem é a contração, sim, até ao contrário, é o relaxamento. Certo. Então, certo. Estamos aqui a falar de uma ativação, no fundo, acordar um bocadinho esta musculatura. Sim. Não estamos a falar de vocês logo nas primeiras semanas, sem avaliação nenhuma e sem indicação, começarem a fazer treinos de força para o pavimento pélvico. Não é? Acho que é importante deixar esta nota. Sem dúvida, porque lá está, às vezes, e isso também não acontece em pessoas com quem eu seguia, por exemplo, na gravidez e depois sigo no pós-parto, às vezes a musculatura muda ali completamente o padrão, mediante o tipo do parto, mediante como ele foi intervencionado ou não, a forma como ele correu no geral. Pode mudar um bocadinho a situação em que aquela musculatura se apresenta e às vezes aquilo que era feito durante a gravidez e que era benéfico pode não ser exatamente aquilo que deve ser feito no pós-parto. Daí temos que avaliar sempre caso a caso. Existe muito essa ideia de que a nossa musculatura de pavimento pélvico só é saudável se nós estivermos sempre a trabalhar ali a contração, contrair. Eu tenho muitas pessoas às vezes que me chegam aqui em primeiras consultas
tanto em contexto de gravidez como em contexto de pós-parto, que me dizem, descrevem algum sintoma que têm e dizem, mas eu até estou sempre a fazer aqueles exercícios de contração, estou sempre a contrair, a contrair, a contrair. E eu depois vou avaliar e vejo realmente que aquele exercício está a ser completamente contraproducente. Ou seja, naquele caso, às vezes está a exacerbar mais a condição que a pessoa tem. Por isso, não, nem só de força e contração vive um pavimento pélvico saudável, também vive muito da consciência, de uma boa capacidade de relaxar, não é? Quando também é necessário. Por isso, lá está. Não há nenhuma receita de bolo que seja comum a todas as pessoas no que toca a esta questão. Daí, os exercícios para uma pessoa não vão ser iguais necessariamente para outra pessoa. Não, cada musculatura, lá está, é diferente. As pessoas passaram por processos, às vezes, de parto completamente diferentes. Às vezes, mesmo em casos, por exemplo, de cesarianas, partos normais, a recuperação vai ser diferente. Por isso, devemos ter sempre atenção, claro, a essa questão. E às vezes, já vamos falar sobre isto, que eu tenho aqui uma pergunta sobre isso, mas às vezes só o facto de haver uma cicatriz presente, seja de uma laceração ou de uma episiotomia, altera completamente o padrão daquela musculatura, não é? Por isso, essa também é mais uma razão para depois haver essa avaliação passada um tempo. Claro. Pronto. Olha, então... Desculpa, continua. Quer acrescentar alguma coisa? Não, ia dizer exatamente, por exemplo, quando existe realmente uma cicatriz, esse é o motivo, às vezes, para não estarmos, se calhar, a exagerar nos exercícios para que trabalham a força. Se calhar aquele músculo que tem aquela cicatriz não vai precisar disso naquele momento. Vai precisar, se calhar, do oposto, tentar relaxar, tentar trabalhar um bocadinho de mobilidade e flexibilidade. Por isso, lá está, devemos ter um bocadinho de atenção, mas acho que já vamos falar, se calhar, então, acerca disso. E na dúvida eu costumo dizer, mesmo que vocês não sintam muito bem o pavimento pélvico naqueles primeiros dias após o parto, ou não saibam muito bem, será que eu estou a fazer o exercício correto ou não? Olha, às vezes simplificar e fazer só respirações abdominais profundas. O pavimento pélvico adora, porque ele acaba por se mover também em conjunto. Sim. Ajuda também a relaxar um pouco, não é? Todo o corpo, portanto, ajuda também a bombear o sangue ali de volta, a ter algum retorno venoso. Então, nem que seja só por aí, já se está a fazer alguma coisa. Claro. E as pessoas às vezes até desconhecem um bocadinho essa relação do nosso pavimento pélvico com as estruturas à volta, não é? O simples facto de nós às vezes respirarmos de certa forma pode influenciá-lo muito beneficamente. Por isso, sim, começar por aí é já uma grande ajuda, sem dúvida. Ajuda, é verdade. Pronto, só para deixarmos aqui assim algumas dicas, se for o caso. Ora, então a próxima pergunta diz assim... Ai meu Deus, a minha voz também é boa. Tu percebes-me bem, não percebes? Percebes. Perfeitamente, sim. Devo fazer exercícios de contração enquanto estiver a urinar? Outra questão que às vezes me aparece aqui muito em consulta, às vezes, lá está, ou por recomendação, às vezes de alguma amiga, porque leram às vezes na net, e isto é uma ideia que antigamente também estava um pouquinho presente, quando se falava destes exercícios que eram chamados Kegel, que eram indicados a serem feitos quando estávamos a urinar, ou seja, estar ali a parar a urina e a começar a parar e a recomeçar. E não, ou seja, não recomendo de todo que sejam feitos nesse momento. Primeiro, posso às vezes recomendar como meio de feedback, ou seja, para a pessoa, eu digo às vezes à pessoa, olha, ok, para perceber se realmente, para perceber o movimento que acontece, quando contrai e quando relaxa, pode fazer isso como meio de feedback, mas nunca como um meio de tratamento, ou seja, não há um momento de fazer os exercícios de tratamento. Até porque a nossa bexiga é um músculo muito treinável e se nós estamos constantemente a dar-lhe essa indicação, né, a dizer-lhe, ok, relaxa e contrai, ela também pode depois adquirir esse padrão, achar que esse padrão é o padrão normal de funcionamento dela e isso a longo prazo pode levar também a alguma disfunção a nível da parte urinária. E também estar constantemente a parar a urina na nossa uretra também não é muito bom e a longo prazo também pode levar a desencadear às vezes aí algumas infecções urinárias, por isso, nunca fazer os exercícios enquanto... Não é uma boa política, não é? De base não é uma boa política. Até porque a verdade é que o comando que está a ser dado àqueles músculos é exatamente o oposto, para eles relaxarem, por isso o ideal é que a gente possa ajudar nessa fase
e depois, noutros momentos, poderemos treinar a contração. Sim, sim, até porque às vezes em consulta eu peço mesmo às pessoas para fazerem em posições específicas e para estarem realmente concentradas e no momento. E esse momento é para isso. O outro momento. Claro. Ou seja, vamos dividir as Evitar o coisas. Uma coisa é uma multitasking, não é? coisa. Exatamente. Eu sei que nós mulheres somos muito boas em multitasking, mas às vezes Mesmo. não é necessário. É verdade, é verdade. Pronto. Então fica esclarecida esta questão também. E agora temos aqui uma outra que diz assim: boa tarde. Gostava de fazer uma pergunta em relação à live sobre o primo. Desculpa, essa parte escusava dizer, mas não tem mal. Em relação à live sobre o primo e pós-parto. Estava a ler o caminho. Tenho dúvidas em como trabalhar esta musculatura, quais os exercícios e com que frequência fazê-los para recuperar e tonificar esta região. Também gostava, se puder, falar sobre o processo da episiotomia, como recuperar e tratar desta região sensível após este procedimento, que é bastante feito em grande parte dos partos normais aqui em Portugal. Okay. Então, muita coisa aqui. Se quiseres, pega numa ponta e depois te esqueces de alguma coisa e volta lá. Vamos começar com a primeira parte. E eu há pouco já falei um bocadinho acerca dessa questão, ou seja, é difícil dar assim uma receita que seja adequada a todas as pessoas, não é? Neste caso, eu teria que saber como é que a pessoa está, como é avaliá-la, não é? Saber qual é o estado da musculatura dela, se existe ali algum sintoma, se não existe, para conseguir tratar um plano de acordo com a condição daquela pessoa. Por isso é sempre um bocadinho difícil conseguir dizer exatamente quais é que deve fazer, com que frequência é que deve fazer, mas eu tento sempre que as pessoas, quando não têm a oportunidade, por exemplo, de fazer uma avaliação, tento sempre tentar explicar mais ou menos o que é que nós queremos de um músculo, de um pavimento pélvico saudável, o que é que ele tem que ser capaz de fazer. E às vezes, através dessas indicações que eu vou dando, e mediante o feedback que a pessoa me for dando, se consegue sentir bem a contração, se consegue sentir bem o relaxamento, se consegue perceber bem qual é que é o movimento que acontece numa ação, qual é o movimento que acontece na outra ação, eu consigo, se calhar, tirar uma ideia e perceber o que é que poderá estar ali a passar. Mas ainda assim é sempre necessário fazer uma avaliação, não é? E para conseguir responder essa pergunta o mais especificamente possível. Sim, claro. Sem dúvida. Claro. Portanto, no fundo, só para as pessoas perceberem, o ideal seria, numa situação ideal, seria que ali por volta das 4 a 6 semanas após o parto, não é? Deixando passar este tempo, que tentassem procurar uma avaliação. Normalmente ela é realizada por uma fisioterapeuta especializada na área, mas às vezes quando vocês vão ao ginecologista fazer a consulta de revisão, eles também já conseguem dar-vos uma noção de como é que está esta musculatura. Embora nós na consulta de fisioterapia estamos muito mais direcionadas para olhar para esta parte funcional, vamos chamar assim. Pronto, não conseguindo, é isso, não conseguindo, como a Tânia disse, há assim algumas pistas que a gente pode ter para tentar trabalhar esta musculatura, mas terá sempre que ser visto caso a caso, não é? Sim. Claro, por exemplo, mediante às vezes caso haja sintomas, mediante a forma, quando por exemplo existe uma perda de urina, a forma como a pessoa me descreve que a perda de urina acontece, sem situações mais relacionadas com os esforços, com o impacto, sem situações mais de urgência, em que temos uma vontade de ir à casa de banho e não conseguimos adiar de maneira alguma. Isso são tudo pistas que me vai, se calhar, que me vão dando, que eu consiga mais ou menos prever o que é que poderá estar ali a passar-se com aquela musculatura. Por exemplo, também no caso de uma cicatriz, como estávamos a falar antes, eu consigo prever, e é quase comum a todas as mulheres que sofrem uma cicatriz, que tenham aquela musculatura um bocadinho mais, menos móvel, um bocadinho mais rígida ali à volta. Então eu sei que provavelmente vou ter que começar um bocadinho ali com um trabalho com técnicas de relaxamento, técnicas de mobilidade. Por isso, lá está, é muito importante saber qual é a história da pessoa, quando, se houver a oportunidade de fazer então uma avaliação com o fisioterapeuta, para conseguirmos definir o plano mais adequado. Claro, é isso. Em relação a esta segunda parte da questão, portanto, no fundo é falar sobre a episiotomia, não é como tratar após a episiotomia. Portanto, não sei se queres explicar também para quem possa não conhecer o que é, assim, de uma forma breve, o que é a episiotomia, não é? Portanto, e depois explicar como é que podemos abordá-la.
Sim, então a episiotomia é um corte feito pelos profissionais de saúde durante o período expulsivo, no parto, que é feito, assim, de forma geral, é feito mediolateralmente, ou seja, na parte posterior, em baixo da parte posterior do períneo, um bocadinho mais ao lado direito ou ao lado esquerdo, mas geralmente eu costumo vê-las assim mais do lado esquerdo, e é uma intervenção que ainda é muito comum aqui em Portugal, ainda recebo aqui muitas mulheres com queixas de episiotomias e que fizeram episiotomias e pronto, e normalmente costuma ser sempre um foco de dor, como é óbvio, não é? Quando nós sofremos algum tipo de trauma em algum sítio do nosso corpo, um corte, em qualquer sítio que seja, obviamente aquele local vai nos doer, não é? Como é óbvio. E então nós tentamos ajudar a diminuir o desconforto o máximo possível, essa é a nossa função. Nos primeiros tempos, após uma episiotomia, é muito importante, os primeiros cuidados, logo os primeiros dias, é muito importante que nós tentemos manter a área o máximo limpa, seca, ter sempre cuidado de ter a cicatriz sempre limpa, principalmente após as idas à casa de banho, é muito importante, tentar usar uma cueca de algodão, se possível, para manter a área o máximo respirável, para promovermos a cicatrização da melhor forma possível. Após essa fase, assim que não houver sinais inflamatórios na cicatriz, aí sim podemos começar a ajudar com algumas técnicas. E uma coisa que eu faço sempre questão de dizer às mulheres, é muito importante, é fazerem a massagem da cicatriz. Que vai ser muito importante, tanto em casos de episiotomia como em casos de lacerações espontâneas também, mas de episiotomias sobretudo, porque é um corte que tende a ser um bocadinho mais profundo e a deixar um pouco mais de sequelas por vezes. E muitas mulheres às vezes não se vão dar conta que aquilo às vezes é um foco de dor, mas logo nos primeiros tempos, mas pode às vezes ser um problema mais à frente quando nós tomamos a vida sexual, por exemplo. E então é muito importante que a cicatriz fique o mais móvel possível, para tentarmos prevenir as aderências, a formação de fibroses, tentarmos prevenir também que afete aquela musculatura de alguma forma, porque às vezes aquilo que acontece é como houve um corte naquele músculo, ele fica de alguma forma inativo, e é aquilo que eu vejo muitas vezes em consulta é uma clara assimetria entre o lado em que foi feita a episiotomia e o lado que não teve o corte, ou seja, existe ali uma assimetria a nível de funcionalidade, um lado que funciona com todas as suas competências e o outro lado que não, e então a massagem da cicatriz vai ajudar a reduzir um bocadinho aí essas consequências dela. É muito importante começar ali, sempre, como eu estava a dizer há pouco, assim que não houverem sinais inflamatórios, começar a tentar tocar nela. Eu sei que às vezes é um bocadinho complicado nos primeiros tempos, muitas mulheres às vezes quando chegam aqui a consulta dizem que ainda não tiveram coragem de tocar, de olhar, mas assim que estiverem confortáveis, e se não estiverem confortáveis também é para isso que nós cá estamos. É muito importante começar a tocar, a movê-la um pouco. Basicamente, qualquer movimento que façam vai ser benéfico, vai ajudar a que ela não fique ali presa naquele local, que fique rígida, vai ajudar a que a musculatura à volta comece a relaxar um pouco. Então, pronto, é um dos conselhos que eu deixo, é pegarem num bocadinho, às vezes eu aconselho pegarem num bocadinho, por exemplo, de óleo de coco, e um bocadinho de lubrificante, de que seja, se não tiverem, e começarem a massajar um bocadinho, colocarem o dedo, empurrá-la um pouquinho para um lado, puxá-la para o outro, carregar, fazer pressão em cima dela, para obrigar então aquele tecido a ceder. E é importante fazer tanto externamente, tentar localizar toda a parte externa dela, que há uma parte que nós vamos conseguir mesmo, vai ser visível da parte de fora, e outra parte um bocadinho mais interna, e à medida que nos fomos sentindo confortáveis, ir introduzindo um pouco o dedo no canal vaginal, e normalmente não precisa de ser assim uma coisa muito profunda, consegue-se sentir logo na parte da entrada vaginal e começar também a fazer os mesmos movimentos,
massajar para um lado e para o outro, fazer um bocadinho de pressão, fazer uns círculos em cima, todo o movimento é bem-vindo. Claro, sempre mediante tolerância. Se nos estiver a provocar imensa dor, óbvio que não vamos insistir, não é? Vai ser sempre mediante tolerância, mas o objetivo a longo prazo é que aquele local nunca seja um foco de dor. Se houver o mínimo de dor, por mínima possível, existe sempre ainda algo que nós que ainda há alguma coisa a fazer e ainda nós conseguimos ajudar mesmo nessa situação a tentar eliminar a dor praticamente, pronto, é o objetivo. Sim. Olha, Tânia, estava-me aqui a lembrar, a ouvir-te, só deixar aqui 2 apontamentos. O primeiro em relação aos timings, não é? Porque, efetivamente, é normal que nos primeiros tempos que vos custe massajar diretamente a cicatriz e, na verdade, ali nas primeiras semanas, podem massajar só um bocadinho à volta, começar com aquela massagem externa, não é? Esta massagem interna que a Tânia estava a falar, normalmente nós até ensinamos em consulta, depois na consulta por volta das 4, 6 semanas, que é também o timing ideal para começar a fazer uma massagem mais direta à cicatriz, não é? Sim, claro. Até porque muitas pessoas aquilo que me dizem é que, pronto, por mais que tentem fazer às vezes sozinhas em casa, elas não têm muito bem percepção, às vezes até de onde é que está bem localizada, não conseguem perceber mesmo internamente exatamente o sítio onde está. E então nós ajudamos nessas questões aqui na consulta e tentamos que a pessoa fique o mais esclarecida possível. Claro, pronto, e depois dizer-vos também que, assim, dá algum feedback, às vezes ali, ao 5º, 6º, 7º dia, se a vossa cicatriz não estiver muito dolorosa, era importante vocês tentarem procurar a ajuda de uma enfermeira primeira, porque às vezes há ali um pontozito mais teimoso que não absorve tão bem e pode ser isso. Às vezes há meninas que nestes dias ainda se sentam de lado, quer dizer, é dolorosíssimo e é super incapacitante. E às vezes é resolvido de uma forma tão simples quanto olhar para aquela cicatriz e ver como é que estão os pontos e resolver um ponto que esteja ali ainda, que não absorveu tão bem, por exemplo, está bem? Ou até que possa estar infectado e receber, pronto. E dizer-vos também que, efetivamente, uma cicatriz que não fica bem trabalhada pode não só ser foco de dor, como a Tânia disse, trazer alterações para a função do pavimento pélvico. Então, no limite, por exemplo, eu posso estar a ter perdas de urina após o parto, tenho ali uma cicatriz que me está a retrair aquela musculatura e não permite que ela faça a sua função correta. Portanto, ficarem também com esta nota da importância que é a gente olhar e massajar essa cicatriz. Sim. E já está. E hoje em dia já se sabe que uma episiotomia pode estar às vezes mesmo no foco e na origem, às vezes, das incontinências urinárias, ou seja, está a ser ela que está ali a prejudicar o bom funcionamento daquele músculo. A função muscular. Sim. Pronto, então podemos passar para a próxima. E nem de propósito, tu falaste aí há pouco da relação sexual, que também é uma das preocupações de quem nos procura normalmente nesta fase. E a pergunta diz assim: é normal ter dor que não se tinha antes, durante e durante a relação sexual? Que não se tinha antes, ou seja, desculpa, é normal ter a dor que não se tinha antes, portanto, antes não tinha dor e agora tenho durante a relação sexual. É normal? Sim, ou seja, qualquer sinal de dor nunca é normal, não é? É sempre uma maneira do nosso corpo nos dizer que alguma coisa não está bem. Então nós devemos ter sempre isso em conta e ouvi-lo e tentar procurar ajuda quando realmente é necessário. E esta também é outra questão que às vezes era muito normalizada, também ouvia muito. Então tiveste um bebê, é normal que as coisas não estejam iguais e é normal teres dor. Mas não, nunca é assim. Ter dor nunca é sinal que alguma coisa está normal, é sempre sinal que o nosso corpo está a pedir ajuda de alguma maneira. E no caso destas dores que às vezes surgem no pós-parto, pode ter aqui diversos fatores. Olha, pegando já na questão da cicatriz, ela é realmente um dos maiores focos, não é? Quando realmente uma cicatriz, tanto de episiotomia como uma laceração espontânea, que às vezes também pode acontecer, estão ali muitas vezes nas raízes deste desconforto. Às vezes as mulheres, até acontece
que pronto, passam o período do pós-parto e às vezes até passam o tempo que tiver que passar até retomarem a vida sexual, como é óbvio, até se sentirem confortáveis para isso, e até sentem que pronto, nunca sentiram assim grande dor, nunca massajaram, mas como nunca tocaram diretamente no local, nunca se aperceberam que realmente ali era um ponto de conflito, e depois quando retomam a vida sexual dão conta que têm dor, e às vezes as pessoas não relacionam logo com a presença da cicatriz, porque até dizem, mas já passaram os meses, eu nunca tive dor no meu dia-a-dia, a fazer a minha higiene, como é que pode, não relacionam logo que poderá ser daí, e aquilo que às vezes nós vemos aqui a consulta, lá está, mais uma vez, uma cicatriz que não foi massajada, uma cicatriz que está muito rígida, com muitas fibroses e aderências, pode então, no momento da relação sexual, em que é um momento em que a nossa musculatura vai precisar estar flexível, né, principalmente na parte da penetração, como aquele tecido não vai conseguir ter essa flexibilidade, vai-nos magoar, como é natural, não é? É como se nós estivéssemos a tentar puxar um tecido que não é minimamente elástico e nós estamos ali a puxá-lo, a forçar. Óbvio que não vai ser confortável. Então este realmente é um dos grandes focos de sintomas de dor que eu tenho aqui em consulta, mas não só, às vezes também alerto para outras questões que não só têm a ver com a cicatriz, mas às vezes com o pós-parto no geral, e aqui até pode afetar mesmo mulheres que não tenham cicatriz alguma, nem de episiotomia nem laceração, que é o facto de ficarem com a lubrificação muito diminuída nesta fase. Então, muitas mulheres já são informadas acerca dessa questão ao longo da gravidez, mas muitas ainda não são, e às vezes isto toma-as assim um bocadinho de surpresa. E elas não sabem às vezes muito bem o que é que se está a passar, mas a verdade é que durante o período pós-parto, e principalmente se a mulher estiver a amamentar, existe uma queda muito grande a nível do estrogênio. E o estrogênio é o principal responsável pela produção da nossa lubrificação vaginal natural. Então, se nós vamos retomar a nossa vida sexual e a nossa mucosa vai estar completamente seca, obviamente que vamos ter dor, não é? E então, um dos conselhos que eu dou às pessoas quando fazem, mesmo quando fazem às vezes check-ups pós-parto e ainda nem sequer tomaram vida sexual, outras em grávida, imediatamente antes de terem o bebê, alertam já para estas questões, mas para terem atenção, para quando retomarem a vida sexual, para terem sempre um lubrificante à mão, eu costumo dizer que é o vosso melhor amigo nesta fase. Que vai ser é verdade. Que vai ser muito importante então nesta fase. Claro que as coisas não vão ficar sempre assim. Às vezes as pessoas perguntam, mas não vão ficar assim para sempre. Não vai ficar assim para sempre. A verdade é que, claro que com o tempo os nossos valores de estrogênio vão voltar a normalizar e estas questões voltam a normalizar também. Mas enquanto o período de amamentação se mantiver, é possível que continuemos a sentir um bocadinho. Mas lá está. Lubrificante, sempre à mão, nosso melhor amigo, e também em algumas situações. Às vezes eu também recomendo o uso de hidratantes vaginais ou vulvares. Também podem ajudar a diminuir um bocadinho esta secura vaginal, a secura da mucosa, a sensibilidade que nós sentimos na mucosa. Ou seja, também existem então situações em consulta que às vezes eu avalio e às vezes tem a ver mais com essa questão do que propriamente com a musculatura em si. Às vezes eu também consigo ter essa percepção. Outro foco também que eu até gostaria de deixar aqui a indicação é que às vezes, e as pessoas não relacionam também nada, que às vezes o foco de dor na relação sexual, no pós-parto, também é um pós-cesariana. E às vezes as pessoas não relacionam minimamente. Tenho aqui pessoas super surpresas quando me vêm à consulta dizer, mas eu nem sequer, o meu bebê nem sequer nasceu via vaginal, como é que é possível eu sentir aqui alguma diferença? Porquê que isto está a acontecer? Não tem nada a ver, e a verdade é que tem, não é? O facto de nós, do nosso bebê ter nascido via cesariana, não quer dizer que não afete também a nossa musculatura do pavimento pélvico, porque
são estruturas que estão muito conectadas. Claro. Nenhuma das nossas estruturas, tecidos, musculatura, nenhum está ali a funcionar individualmente. Todos eles se conectam de alguma forma. E então o facto de a cesariana ser uma cirurgia abdominal, que acaba por ser, não é? Existem ali muitas camadas a serem cortadas até chegar ao nosso bebê, e aquilo que pode acontecer, tal como na cicatriz de episiotomia, é uma cicatriz que pode criar ali aderências, pode criar fibrose, pode ficar com as estruturas à volta muito mais rígidas e pouco móveis, e a verdade é que o nosso pavimento pélvico acaba por fazer mímica disso, não é? São estruturas que estão muito próximas, e se a nossa musculatura do pavimento pélvico estiver assim, não é? Estiver assim, com essa rigidez, com esse tónus mais aumentado, com essa falta de flexibilidade, mais uma vez, vamos então ter a dor quando retomarmos a vida sexual. E aqui, pronto, o tratamento é muito focado em tratar muito à base de técnicas de relaxamento, massagens das cicatrizes, tanto da cesariana como das lacerações ou episiotomias, quando acho que é necessário. Muito trabalho de respiração. A respiração, como estávamos a dizer há pouco, é uma grande arma nesta luta contra a musculatura tensa. É verdade. Só respirar pode ajudar bastante, ensinar técnicas de respiração à pessoa, podem ajudá-las a conectar essa respiração com a musculatura do períneo, do movimento pélvico. Pronto, é muito por aí a abordagem. Mas pronto, isto tudo para dizer que não, nenhuma dor. Claro. Aqui dá para perceber como a dor na relação sexual pode ser tão multifatorial e tão complexa, não é? E estavas-me a falar da cesariana e são muito frequentes, por exemplo, os casos de dor na penetração profunda, que muitas vezes estão relacionados com a cicatriz abdominal, porque efetivamente aquelas estruturas estão todas muito próximas, não é? Então é importante olhar para isso. Olha, Dani, então também tentar... Sim, diz isso. E isso é outra pista que às vezes me vão dando, o facto de quando me descrevem a dor e dizem que é mais superficial ou mais profunda, isso logo dá-me pistas para eu que me fazem logo perceber qual será ali onde é que pode estar a vir, claro. Pronto, eu queria só dizer-vos também que o pós-parto é uma altura desafiante. A sexualidade é todo um tema e é verdade que às vezes, podemos, excluindo logo aqui a possibilidade, imaginem, vocês até estão a usar lubrificante e sentem que, portanto, às vezes esse desconforto vem só de uma diminuição de lubrificação e o lubrificante até ajuda. Outras vezes podemos ter aqui questões físicas, como as que a Tânia mencionou, desde a cicatriz, seja ela abdominal ou perineal, uns músculos que podem não estar tão flexíveis quanto se gostaria e isso pode dar dor, portanto, questões físicas. Mas muitas vezes, olhem, somos só nós que não estamos no mood, estamos preocupadas, será que o bebê vai chorar? Estamos preocupadas no monte de coisas que temos para fazer e às vezes simplesmente não estamos ali e podemos estar a forçar um momento para o qual ainda não estamos preparados. Ou simplesmente estamos muito ansiosas porque é a primeira vez que vai acontecer depois do parto e como é que eu vou estar e como é que vai ser, será que me vai doer? E a própria antecipação da dor pode provocar esta sensação dolorosa. Então, sem dúvida. Pegar leve, respirar fundo, perceber que realmente isto não é uma coisinha única e, efetivamente, se tiverem dor, não normalizar e procurar ajuda. Isto é o mais importante. Quer a dor apareça, às vezes, imaginem, até pode aparecer no primeiro contacto de penetração e depois 2 vezes e desaparece. Simplesmente era ali, se calhar, uma ansiedade ou um tecido que ainda precisava de um bocadinho mais de elasticidade. Mas se a dor progredir, por favor, não normalizem e peçam ajuda, porque nós, agora, felizmente, cada vez menos, porque começa-se a falar mais sobre o assunto, mas partia-me o coração receber mulheres numa segunda gravidez ou num segundo pós-parto que me disseram, eu passei quase 1 ano com dor após o parto no primeiro filho, porque disseram simplesmente que eu tinha que aguentar e que isto ia eventualmente passava. E, por favor, falem, passem a mensagem, não deixem que as mulheres não faz sentido, temos ajuda, podemos ajudar e, efetivamente, às vezes é tão simples que se resolve 1, 2 sessões, portanto, e pode
ter um impacto gigante no vosso dia-a-dia. Pronto, só deixar esta mensagem. Sem dúvida. E há pouco estavas a tocar numa questão muito importante que, ou seja, às vezes a questão de não estarmos no mood, é verdade, isso também vai condicionar um bocadinho e às vezes lá porque vos liberam para retomar a vida sexual após a consulta de puerpério com o obstetra, com o ginecologista, não quer dizer que o tenham que fazer se não estiverem preparadas para tal. Cada pessoa vai ter o seu timing e não podemos fazer comparações nesta questão. Claro. E já agora deixar aqui também um alerta, porque muitas vezes a própria experiência de parto tem um impacto muito profundo, principalmente quando ela é mais traumática, tem um impacto muito profundo, ou pode ter um impacto muito profundo na nossa sexualidade. Então, se for esse o caso, muitas vezes o primeiro passo é falar sobre essa experiência, partilhar essa experiência em círculos de partilha, com enfermeiras parteiras, com psicólogas, a profissional que vocês sentirem que vos pode ajudar. Muitas vezes até na nossa consulta acaba por ser o primeiro momento em que as mulheres falam do parto e é preciso de criar esse espaço, porque muitas vezes isso é o primeiro passo para que aquela dor não apareça na vez seguinte, ou pelo menos para que aquela mulher possa, e aquele corpo acima de tudo, possa fazer essa descarga e essa libertação. E portanto não desvalorizar também este tema, e se sentiram que isso está a ter um grande impacto, há mulheres que semanas após o parto ainda choram a pensar na experiência, ainda precisam disso e permitam-se chorar, mas permitam-se também ter essa ajuda importante para ultrapassarem e para não deixarem que isso traga outro impacto no vosso dia-a-dia. Pronto, acho que também é importante deixar essa nota. Muito inspirador. Ora, como sempre. Ora, isto é o que dá a fazer lives com gente conhecida. Ora, a gente perde depois, não é? Deixa-se falar. Ora, então, vamos lá. Então, um mês após o parto, é normal sentir pressão / desconforto, portanto foi escrito assim, no períneo após caminhadas? Ok, não. Assim, como estávamos a dizer há pouco, todas as situações, todos os sintomas que nós tenhamos que passem ali assim a barreira de um mês, eu acho que são importantes de ser avaliados. São realmente, porque às vezes realmente até pode não ser nada de mais, pode não ser nada de grave, não quer dizer que seja, mas que às vezes pode estar a precisar, podemos ajudar de alguma forma, pronto, e fazer com que esse desconforto realmente desapareça muito facilmente. Ou seja, não quero estar aqui a dramatizar a questão, como é óbvio, mas sendo assim uma situação específica, realmente eu aconselhava à pessoa que fez a questão ser avaliada para nós conseguirmos ajudar mais adequadamente, porque pode ter um enorme, ou seja, pode haver muitas origens nessa questão e só avaliando é que nós vamos ter a certeza, mas pode haver, por exemplo, lá está, caso a pessoa tenha uma cicatriz, por exemplo, caso aquela musculatura esteja um bocadinho com menos flexibilidade ali à volta da cicatriz, imaginemos, pode realmente começar a provocar um bocadinho essa sensação de pressão, essa sensação de desconforto, quando estamos a fazer, quando estamos em situações de esforço, como por exemplo a fazer uma caminhada e estamos na posição mais vertical e a fazer mais pressão sobre a zona, por isso pode, por exemplo, ser o foco, pode, mesmo que não haja cicatriz alguma, pode a musculatura, de forma geral, estar então com um bocadinho mais, com um tónus mais aumentado e estar a levar também ao aparecimento desses sintomas. Pode às vezes também, devido a alguma fraqueza muscular, haver uma ligeira mudança de posição dos nossos órgãos, que pode provocar também essa sensação de peso ou desconforto sobre a zona. Pode às vezes a origem pode às vezes nem ser bem ali na zona do pavimento pélvico, mas as estruturas adjacentes
a bacia em si, a nossa coluna, a articulação das nossas ancas, haver alguma restrição de mobilidade, algum desequilíbrio muscular. Por isso pode ser aqui uma variedade de coisas que é difícil conseguir dizer exatamente o que será, qual é a origem desse desconforto, mas que eu recomendava, claro, fazer uma avaliação para conseguirmos tratar de acordo. Claro, Como eu estava a dizer antes, não quero dizer que seja nada de grave, não estou claro. aqui a dramatizar, Mas é importante avaliar, mas é claro. importante fazer uma avaliação para percebermos qual é a origem, sem dúvida alguma. Sim, sim, sim. Que bom. Olha, Tânia, estamos a chegar ao final, também a hora já está avançadinha. Eu não sei se mais alguém tiver assim alguma questão de última hora, pode aproveitar agora este momento para pôr, mas eu deixei para o final aqui uma questão que foi um bocadinho fora do tema do live, mas que eu não resisto a colocar, nem que seja para darmos uma resposta assim breve para ajudar, que tem a ver realmente com a episiotomia que nós já falámos, mas antes do parto, ou seja, existe alguma situação em que a episiotomia seja mesmo necessária? É possível prevenir as lacerações? Então, assim, uma coisinha, Tânia, se puderes. Questões complexas. Não é muito fácil responder a isto de uma forma rápida, mas vamos tentar ajudar. É verdade. Então, esta questão da episiotomia não é assim um assunto que tem pano para mangas e tem sido assim bastante polémico nos últimos tempos. Mas a verdade é que, segundo as evidências que existem e mesmo segundo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, é que a episiotomia é uma intervenção que neste momento não é recomendada. Não é recomendada. Era feita foi feita de forma rotineira durante muitos anos, ou seja, quem tinha um parto era quase como uma coisa que era inerente ao parto. Pronto, todas as mulheres vão sofrer uma episiotomia porque vão ter um parto, mas hoje em dia já se sabe que não deve ser assim e muitas vezes era feita como um meio como justificação para proteger de alguma forma a região do períneo, mas já se sabe hoje em dia também que não é bem assim. A episiotomia não vai proteger de forma alguma o períneo, porque nós também não conseguimos prever aquilo que vai acontecer, nós não conseguimos prever que tipo de laceração é que vai acontecer ou se vai acontecer de todo, não é? E a verdade é que as lacerações, quando acontecem, na sua maior parte, a maior percentagem delas vai ser um grau 2, que é uma laceração que quase não vai deixar ali quase sequela nenhuma à mulher. Por isso, hoje sabemos que é melhor deixar lacerar o períneo naturalmente, se assim acontecer, do que fazer a episiotomia. Por isso, por essa razão, já se sabe que realmente ela não é de forma nenhuma necessária. No entanto, eu acho sempre muito importante as mulheres discutirem esta questão com os profissionais que as estão a acompanhar. Perceberem também se realmente é uma coisa importante para elas que não aconteça, e já se sabe que infelizmente aqui em Portugal ainda é um procedimento que acontece bastante. Deve ser falado com o profissional que a segue para tentar também ver se os ideais estão alinhados. Eu acho isso muito importante e tentar perceber de que maneira que, então, é que realmente essa situação pode ser evitada. Existem ainda também alguns artigos que defendem que deve ser feita só em casos de urgências obstétricas, de sofrimento fetal, outros que nos dizem que nem nessas situações, por isso eu acho que deve ser um tema que deve ser muito bem discutido com a equipa que segue a pessoa. Claro. Portanto, de uma forma geral, dizer-vos que a recomendação é que não seja realizada. Há quem discuta em situações de emergência se faz sentido ou não, mas essas nós não somos as melhores pessoas para discutir convosco, porque efetivamente aí o profissional que estará lá no momento com o seu raciocínio clínico saberá dizer melhor do que ninguém, ok? Mas de uma forma geral ela não está recomendada. Em relação à parte da prevenção de lacerações, Tânia, não sei se queres falar. Sim, claro, porque é uma questão que nos chega muito em consulta, não é? Eu tenho aqui muitas grávidas que às vezes vêm à consulta exatamente com essa preocupação e saberem aquilo que podem fazer então para prevenir as lacerações. Óbvio que eu nunca vou conseguir dizer a ninguém que, ok, olha, não vai ter de certeza. Assim, isso nunca vai depender
nem de mim a 100%, nem da mulher, não é? Porque o parto é um momento muito imprevisível, nós não sabemos como é que ele vai acontecer, como é que ele se vai desenrolar. Por isso, podemos ajudar, sim, se realmente identificarmos algumas questões que podem contribuir um pouco para que aconteça a laceração, mas devemos estar sempre um bocadinho com a mente aberta e, ok, ter a certeza, saber que trabalhamos da melhor maneira possível para que aquilo não acontecesse, fiz o meu melhor, fiz aquilo que tinha que ser feito, mas depois, no fim, se às vezes acontecer, são coisas que às vezes saem do nosso controle. Mas sim, durante a consulta, aquilo que nós fazemos é avaliar então toda a estrutura do períneo, o pavimento pélvico, toda a musculatura, não é? E ver se existem, identificar ali alguns sinais de restrições de mobilidade, flexibilidade, porque isso sim pode contribuir para que o músculo lacere mais facilmente. Porque aquilo que vai acontecer no momento do período expulsivo, em que a laceração pode acontecer, é que o bebê vai exercer muita pressão sobre a musculatura do períneo. Então, aquela musculatura, se não estiver flexível o suficiente, enquanto faz esse movimento de alongar, não é? Aquilo que pode haver uma maior probabilidade da laceração acontecer, mas se nós em consulta formos trabalhando com técnicas de relaxamento, trabalhar a mobilidade, toda aquela parede, a probabilidade vai diminuindo. E é por isso mesmo também que ensinamos a massagem de períneo a muitas mulheres, tanto que algumas vêm mesmo com esse objetivo em consulta, não é? Querem aprender a massagem para poder prevenir a laceração. E em algumas mulheres realmente vai ser uma técnica bastante útil e pode realmente ajudar a diminuir a probabilidade dela acontecer, porque a massagem vai exatamente trabalhar pontos de tensão que a musculatura possa ter, pontos com restrições de mobilidade, vai ser mesmo esse o objetivo. Mas às vezes até pode haver mulheres em que eu avalio e digo, olha, mesmo que não fizesse a massagem, pode fazer, às vezes por descargo de consciência, a pessoa sente-se feliz por poder fazer alguma coisa para contribuir, mas também há situações que às vezes eu digo, olha, pode fazer, mas se não fizer também, de certeza correrá tudo bem. E isso porque eu acho que é importante dizer, e já agora só para não me esquecer, estava aí a Isabel que está a assistir também a dizer, relembrar que de facto a episiotomia não está recomendada de todo em situações de rotina, que só em situações em que o bebê pode estar com dificuldade em nascer para abreviar o nascimento poderá ser considerada, tá? Só para deixar aqui também esse comentário que acho que vai ajudar. Sim, os tais casos de sofrimento fetal, não é? Exatamente. Pronto, mas dizer-vos só que esta questão também que a Tânia estava a falar, não é? De até que ponto é que a massagem, ou até que ponto é que nós controlamos verdadeiramente as lacerações, a verdade é que acho que nós também vivemos com muito medo da laceração, mas muitas vezes a laceração que acontece é uma laceração de grau 1, e às vezes até o períneo estava flexível, mas o bebê até vinha com a mãozinha ali junto à cabecita, ou aconteceu assim alguma coisa que te fez raspar ali na parede vaginal, e portanto não quer dizer que seja uma coisa necessariamente grave e má, ok? E acima de tudo, perceber que há muitos fatores que não diretamente relacionados com o períneo, ou seja, com aquilo que nós fazemos ao períneo, que poderão influenciar a forma como o períneo se comporta durante o parto. E estamos a falar desde liberdade de movimentos, desde respiração livre durante o parto, desde termos privacidade. Então são tudo coisas que nós não associamos diretamente ao trabalho de parto, mas à laceração, e ao períneo, mas a verdade é que isso tem um impacto muito grande sobre o períneo e, portanto, não é um tema só de olhar para o pavimento pélvico em si quando pensamos na laceração, é algo um bocadinho mais complexo do que isso. Eu estava-me a lembrar, apesar de já não estar super atualizado, se vocês quiserem ler um bocadinho sobre o tema, nós temos um artigo no blog sobre isso, sobre o períneo e o parto e os fatores que podem influenciar. E muitas vezes, quando se fazem consultas também do plano de parto para falar um bocadinho sobre estes temas, acaba por também se explicar isso. Portanto, deixar só aqui esta nota para quem quiser saber um bocadinho mais sobre o tema. Como não é um tema do direto e já estamos mesmo na nossa horinha, vamos deixar por aqui. De resto, a pergunta que surgiu era nesta sequência, por isso penso que ficou esclarecidíssima. E acho que, sendo assim, Tânia, vamos nos despedir, porque não estou a ver assim mais nenhuma pergunta e nós também temos a nossa hora. Olha, agradecer-te, dizer em direto e em público para toda a gente ouvir que é um gosto de trabalhar contigo, gosto muito de ti e é muito bom, é muito bom poder
poder partilhar estas ideias e este conhecimento com colegas da área. Nós temos uma equipa multidisciplinar que também nos ajuda imenso a crescer, é verdade. Mas pronto, há conversas de fisioterapeutas que dá jeito de ter com fisioterapeutas e é mesmo bom poder ter esse apoio. Felizmente aqui já somos 3 especialistas nesta área e por isso é mesmo bom poder ter essa equipa a funcionar. E dizer-vos também que as nossas portas estão abertas para quem precisar sobre estes temas do purinho após o parto ou sobre outros que vos preocupem. Vou-te dar a palavra final, Tânia, se quiseres despedir então. Sim, pá, já me deixaste muito emocionada, não é? Mas eu é que te agradeço por tudo, por todos os dias, por todo o apoio que me dás também, não é? Não só tu, como toda a equipa, mas tu tens um lugar especial no meu coração, como eu. Não era para ficar assim, era para despedir das pessoas, não vi. Ficou em direto registado. Mas pronto, agradeço a muitas pessoas que foram partilhando aqui este momento connosco e nós estamos aqui disponíveis para vos ajudar com qualquer uma destas questões. E pronto, e basicamente é isto. Obrigada pelo vosso tempo, pela vossa atenção. Ok, muito obrigada a todos. Nós vamos deixar a conversa gravada para quem não conseguiu assistir a tudo ou a nada e ainda quer ouvir. E é isso. Um resto de boa tarde e de boa semaninha. Até à próxima. Obrigada, adeus.